Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8. Vamos orar primeiro. Deus, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor e pela tua palavra. Pedimos ao Senhor graça para que possamos aprender com o Senhor essa noite e que nós não possamos, Pai, sair deste lugar da mesma forma que entramos, mas que possamos sair transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Atos, capítulo 1, de 6 ao 8. Diz assim a palavra de Deus. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas, tanto em Israel, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Até aí. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Avante, entendendo que esse tempo é um tempo de avançarmos em algumas áreas de nossa vida. É um tempo que Deus talvez esteja avançando algumas coisas em nossas vidas, apesar da aparente perda, ou sempre tem avançado algumas coisas em nossas vidas. E entendemos também qual é a definição disso? Por quê que Deus vai nos fazer ir a outros lugares, de outras formas, em outros meios? E por isso eu quero trazer uma mensagem ao coração dos irmãos com o tema: qual é a nossa missão? O tema é esse: qual é a nossa missão? E aqui eu não quero dizer qual é a missão da igreja Casa de Paz. Aqui eu não quero dizer qual é a nossa missão como igreja local. Apesar de termos uma missão, eu não quero falar sobre ela hoje. Não quero falar sobre o nosso entendimento sobre o que Deus quer para nós, como igreja local. Mas eu quero dizer sobre a igreja de Jesus. A igreja de Cristo Jesus. Nós sabemos que algumas igrejas adotaram a placa como sendo a igreja verdadeira. Existem muitas seitas hoje que dizem que são a única igreja verdadeira. Algumas igrejas que dizem: não, se você estiver na igreja A, você faz parte da seita. Ou você não faz parte da igreja de Jesus. Se você estiver na igreja B, você não faz parte da igreja de Jesus. Dizendo que só a placa deles é a igreja verdadeira. Mas não, existe igreja de Jesus em todas as igrejas, ou na maioria das igrejas da face da terra. Então tem o irmão que é mais pentecostal, e nesse irmão mais pentecostal, tem igreja de Jesus lá. Tem o irmão que é mais tradicional, e nesse meio que é mais tradicional, tem igreja de Jesus lá. Ninguém pode afirmar que uma igreja é 100% salva ou 100% perdida, porque a salvação não é departamento dos homens, a salvação é departamento do Senhor. Então o que eu quero dizer não é sobre nós, Casa de Paz. Eu não quero dizer sobre a Assembleia de Deus, sobre Quadrangular, sobre outras igrejas do tipo. Eu quero dizer sobre qual é a missão da igreja de Jesus na terra. Qual é a nossa missão aqui na terra? Mas para falarmos sobre essa missão na terra, nós temos que começar com um ponto inicial, com um ponto zero, com um marco zero da igreja, que é nada mais, nada menos que o nascimento de Jesus. O livro de João, capítulo 1, no capítulo 1, revela talvez o maior acontecimento de todos os tempos. E qual que era o maior acontecimento de todos os tempos? João, capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o maior acontecimento do século. Um Deus que se fez homem para estar no meio dos seus, para que pudesse resgatar os seus. Por isso que o Evangelho de Cristo Jesus, nós cremos que a religião, porque a palavra religião é religar a Deus, nós cremos que o Evangelho é a religião verdadeira. Por quê?
Porque todas as outras religiões é o homem buscando a Deus. O homem se martirizando para tentar encontrar ao Deus. Mas no Evangelho de Jesus é Deus se fazendo homem para resgatar aqueles que estavam perdidos. A história da igreja começa não com um homem abrindo uma igreja. A história da igreja não começa com um homem abrindo um CNPJ, não. A história da igreja começa com Deus descendo do céu, como diz o livro de Filipenses, se despindo da sua glória, se humilhando, descendo à terra, e aí na terra sofrendo pelos seus, para que pudessem os resgatar. A história da igreja começa com Deus sendo encarnado. Como que ele encarnou? Nascendo de uma virgem, sem pecado nenhum. Isso é muito importante. Jesus não foi um homem normal, então por isso que ele nasce do fruto de Maria com o Espírito Santo. Porque eu já disse isso algumas vezes, vou reprisar para ficar em sua memória que, por que Jesus não nasceu de um fruto de José com Maria? Porque José e Maria estavam na mesma matriz de Adão, e a matriz de Adão era caída, então eles não poderiam nascer da matriz de Eva e Adão. E aí, Deus escolhe uma mulher que tinha pecados, mas era agraciada, revela sobre ela o fruto do Espírito, e esse fruto do Espírito é o menino Jesus nascendo, sem pecado algum, e sem pecado ele continuou a vida até os 30 anos de idade. Um menino obediente aos pais, um menino obediente por onde passava, um menino que não teve pecado em momento nenhum em sua vida. Era alguém com um caráter tão elevado que, por exemplo, quando ele vai passando para chamar os discípulos nem questionam por que deveriam ou não ir com ele. Quando ele passa, por exemplo, na coletora chamando Mateus, Levi, para ser o seu discípulo, ele passa, Mateus está colhendo impostos, ele chama Mateus, Mateus levanta e vai. Quando ele chama Pedro, Tiago e João estavam pescando. E aí ele vira para ele e diz, larga tudo, aquilo que vocês pescaram, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Se Jesus fosse um mau caráter, jamais esses discípulos o seguiriam. Porque Jesus teve essa vida ilibada, quando ele chama os discípulos, esses discípulos vão atrás deles, o seguindo, porque ele tinha uma vida ilibada, nasce de uma virgem, tem uma vida ilibada até os 30 anos, chama os seus discípulos para quê? Para iniciar o ministério terreno. 30 anos de idade, está na hora de me revelar ao mundo. Jesus se revela, enfrentando todo o sistema religioso que se havia instaurado em Israel, que era o judaísmo. Porque o que o judaísmo era? Nós amamos a Deus, amamos a lei de Deus, mas nós não gostamos de cumprir ela como deveríamos cumprir. Jesus enfrenta o judaísmo dizendo, vocês estão dizendo que estão seguindo a lei de Deus, mas vocês não seguem a lei de Deus. E outra, eu sou o Filho, o enviado, o Messias, e eu vim para cumprir a lei que vocês estão dizendo que querem cumprir, mas vocês são falhos. São homens normais, não conseguirão cumprir, mas eu vou conseguir cumprir. Tanto é que Jesus enfrentava tanto o judaísmo, que por vezes os homens tentaram o matar, por vezes. Quando conseguiram o prender foi porque ele permitiu, porque as outras vezes todas ele fugia. Mas os homens eram estressados, não porque ele curava, não porque ele fazia milagre, não porque ele ressuscitava mortos. Sabe quando os homens começaram a tentar matar Jesus? Quando ele disse, eu sou o Filho de Deus. Quando ele se revela ao mundo dizendo, vocês estavam esperando alguém, o enviado, desde o Gênesis, desde Adão e Eva, o fruto que Eva estava esperando, que Deus disse que iria esmagar a cabeça de Satanás, é esse que vocês estavam esperando? Sou eu. Aí o que os judeus dizem? Não, tão fixados na lei, tão fixados no papel que eles disseram, não, você não é, você é mais um mentiroso. Tentaram o matar, mas não o mataram, até que chegou o momento da crucificação de Jesus. 33 anos e meio de idade, ele se permite ser preso por aqueles soldados que tentaram o prender no alto do monte após receber um Pedro de Judas. Por que ele se permite? Porque no livro de João fala que quando os soldados chegaram para tentar prender Jesus, e na hora que perguntam, quem é Jesus de Nazaré? Ele diz, sou eu. Diz que todo mundo cai, a Bíblia dizendo, todo mundo vai ao chão. Aí na segunda vez, os soldados se levantam e Jesus permite ser preso. Passa pelo julgamento dos
Pilatos, julgamento do Herodes, depois Pilatos de novo, e o povo judeu resolve que esse homem deve ser crucificado. E quando chega o momento da crucificação, Jesus não se intimidou. Pelo contrário, a Bíblia nos relata que ele marchou bravamente para o Calvário, para cumprir aquilo que deveria ser cumprido. O Deus, homem, o menino que se revelou entre os homens, foi crucificado para resgatar o homem que estava caído. Baseado nisso, irmãos, para nós iniciarmos a mensagem, esse Jesus que veio à Terra há mais de 2000 anos atrás, viveu, foi crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ficou 40 dias com seus discípulos e depois subiu aos céus, dizendo que iria buscar o seu povo. Qual que era a missão de Jesus? Para que nós possamos entender a missão da igreja, primeiro nós deveremos entender a missão de Jesus. E qual que era a missão de Jesus? Primeira coisa, expiar os nossos pecados. A primeira missão de Jesus, expiar os nossos pecados. E o que é expiar? Se colocar no lugar. A palavra expiação é se colocar no lugar. No Antigo Testamento, quando os homens pecavam em Israel, o que faziam? Um cordeiro, sem mancha e sem mácula, era entregue a um sacerdote, que matava ele no Santo dos Santos, para fazer expiação. Como eu sempre gosto de dizer, é o sangue do justo pelo injusto. O sangue daquele que não deveria morrer, por aqueles que deveriam morrer. Mas o cordeiro que o judeu levava para o sacerdote, ele era provisório. Deus olhava o sangue do animal e dizia, tá bom, vou perdoar o pecado de vocês. Mas não pelo animal, mas é porque vocês estão crendo que um dia virá um com sangue puro, que poderá perdoar o pecado de vocês. Então a primeira missão de Jesus, expiar o pecado do povo. Expiar o pecado. Após a queda de Adão e Eva, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ninguém, por melhor comportamento que tivesse, jamais se tornaria amigo de Deus novamente. Porque o nosso representante, Adão, cai no paraíso. Aí quando ele cai no paraíso, ele acaba com a probabilidade de nós nos aproximarmos a Deus por nós mesmos. Então entenda isso. Algumas pessoas dizem, nossa, eu sofri demais nessa terra. Meu Deus do céu. Olha o tanto de coisa que eu passei. Olha o que Deus permitiu que viesse a mim. Se eu não for para o céu, ninguém vai mais. Se eu não conseguir chegar no céu, ninguém vai mais por aquilo que eu sofri. Mas não, ninguém vai para o céu por causa daquilo que sofreu, ou por causa dos seus comportamentos, simplesmente. Nós só vamos chegar aos céus porque nós cremos que um dia alguém sofreu, morreu e padeceu por nossos pecados, e nele nós somos salvos. A missão de Jesus não era simplesmente vir e morrer na terra, não. A missão de Jesus é morrer para nos fazer amigo de Deus novamente. A missão de Jesus é, eu vou morrer, vou dar minha vida santa. Não precisava. A minha vida sem pecados, para que você, pecador, pudesse ter acesso a Deus novamente. Ele era tão santo, irmão, que no momento da cruz do Calvário, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E pelo salário do pecado ser a morte, e como Jesus não pecava, ele teve que se entregar à morte. Ele entrega o Espírito e suspira, porque a morte não tinha poder sobre ele. Ele se entrega na cruz do Calvário, para nos unir novamente com o nosso Senhor, de uma vez por todas. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele. Então, quem não é pecador? Jesus. Quem foi o único que não pecou? Jesus. Então, como é que nós podemos ter acesso a Deus? Só através de Jesus. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele automaticamente compra para Deus todos aqueles que o pertenciam. É a palavra regeneração. Ele compra de volta para Deus
aqueles que o pertenciam. O que nos ensina aqui: ninguém pode ser salvo a não ser pelo sangue de Cristo. Ninguém pode ser salvo a não ser pelo sangue de Cristo. O que Jesus fez? Qual que era a missão de Jesus? A missão de Jesus era expiar os nossos pecados. Não tínhamos probabilidade, não tínhamos chance, estávamos caídos, mas porque Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele nos uniu novamente a Deus. Você está comigo, irmão? A segunda missão de Jesus: revestir esse povo comprado para a missão mais especial de todas. Qual que era a missão mais especial de todas? Anunciar a salvação. Jesus expia os pecados, que era a sua missão. E através da sua missão, Ele anuncia a nós qual seria a nossa missão, dizendo: sabe você que foi comprado? Sabe que você que foi redimido? A sua missão é anunciar a salvação. A missão do Evangelho, a missão daqueles que pertencem ao Senhor, a missão da Igreja de Cristo universal é pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a missão. Nós estávamos falando agora sobre reforma de prédio, tudo bem. Nós temos projetos para abençoar pessoas, tudo bem. Mas a missão da igreja, essa é a missão da igreja secundária. A missão primária da igreja é pregar o Evangelho, anunciar que Jesus veio, morreu por nossos pecados e agora nós temos salvação. E por que nós temos que anunciar, irmão? Porque Deus não resolveu só a forma que iria salvar, só como iria salvar, que era através do sangue de Jesus. Mas Ele resolveu também a forma, ou como as pessoas salvas poderiam vir a Ele, que é através do anúncio do Evangelho. Então nós temos que pregar, para que os ouvidos possam ouvir, e o coração entender, que Jesus veio à terra, morreu para nos salvar de todos os pecados. Mas para isso Ele nos revestiu. Olha só o que diz o livro de Atos, no versículo 6 do capítulo 1. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Olha só o que Jesus diz: não se preocupem com o que vão acontecer, sobre o que virá no futuro, sobre como ocorrerá, não é com vocês. Mas para que vocês possam fazer aquilo que eu preciso que vocês façam, vocês receberão poder. Qual é a única forma de cumprirmos a missão da igreja? Quando nós recebemos poder e fomos revestidos para anunciar o Evangelho. Não há possibilidade de anunciar o Evangelho de Jesus sem recebermos o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque o mundo é caído. Nós ainda estamos sob a presença do pecado. Então, porque o pecado ainda está sobre a terra, nós estamos sofrendo consequências do pecado, inclusive a morte. Então, qual que é a forma de pregarmos o Evangelho? De uma forma sólida, de uma forma real, a partir do momento em que nós formos revestidos pelo Espírito Santo. O revestimento pelo Espírito Santo é que nos dará poder para que possamos cumprir essa missão, que é anunciar o Evangelho a toda criatura. Não tem como fazer por nossa força, não tem como fazer mediante aquilo que nós entendemos, por mais que possamos estudar teologia, por exemplo, que é, entre aspas, o estudo da pessoa de Deus, que é impossível, né? Mas o nome teologia significa basicamente isso. Por mais que possamos tentar fazer isso com nossa força, não vale de nada. Apenas com o revestimento do Espírito Santo, nós podemos cumprir a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. E aí, junto a isso, que nós vamos para o terceiro ponto da mensagem tá bom, a missão de Jesus era morrer, a missão da igreja
era pregar o evangelho. E aí vem a missão do Espírito, que é exatamente essa, ó. Receberão poder do Espírito e serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Presta atenção, irmãos, não há poder sem o Espírito. John Stott, um teólogo do século 20 e 21, ele diz o seguinte: antes de Cristo enviar a sua igreja para o mundo, ele envia o Espírito para a sua igreja. Antes de Deus nos enviar, vamos embora, vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar o Evangelho, Deus envia o Espírito à sua igreja. Para que a igreja possa se tornar a esperança do mundo, nós precisamos que o Espírito Santo nos revista. Por quê? Porque senão o Evangelho se torna inútil. Romanos capítulo 2 diz sobre isso, 2,16. O Evangelho é o poder do mundo, o poder de Deus para a salvação. Presta atenção, o Evangelho não contém, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a única mensagem que pode transformar o coração do homem caído. O Evangelho é a única mensagem que bate em coração ao homem que anteriormente era drogado, anteriormente era alcoólatra, anteriormente vivia em prostituição. Ele bate no coração desse homem e automaticamente ele faz uma transformação na vida desse homem, que faz com que esse homem nunca mais seja o mesmo. Quer ter uma prova disso, irmão? Tira a igreja do social, por exemplo. Igrejas gigantescas que fazem trabalhos sociais admiráveis. Tira a igreja desses projetos sociais que fazem nos lugares e vê o que vai dar. E por que a igreja é tão impactante? Não é por causa da nossa força, não é porque nós temos alguma coisa, não é porque nós somos alguma coisa, é porque o Evangelho é o poder. O Evangelho é o poder, para que nós possamos anunciar o Evangelho, para que nós possamos anunciar a mensagem de Cristo. Olha só, nós podemos focar em local, sim. Acabei de dizer sobre isso. Podemos focar em estrutura? Sim. Mas a estrutura não pode ser tudo. Por exemplo, na Europa hoje, se você for na Europa, você vai ver milhares de templos gigantescos. Absurdos. Templos maravilhosos, aonde os reformadores pregavam. Aonde os homens de Deus subiam no púlpito, e alguns deles desciam do púlpito, e as pessoas estavam em prantos. Jonathan Edwards, o famoso pregador do Pecadores na Mão de um Deus Irado. Segundo os relatos, enquanto ele estava pregando em um dos púlpitos, as pessoas viam alguma coisa como se fosse um inferno as puxando. E segundo os relatos, as pessoas se agarravam às pilastras da igreja, para que não fossem arrastados para o inferno, pela percepção da mensagem. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, pregava e as pessoas saíram de lá extasiadas. Qual foi o problema? Que uma hora a Europa começou a focar naquilo que era secundário. Vamos construir templo, vamos deixar a igreja rica, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Fizeram. Sabe qual foi o problema? Hoje a Europa se tornou quase que um país pós-cristianismo. Aonde as igrejas, aonde os reformadores pregavam, busca fácil no Google, irmão. Aonde os reformadores pregavam, se tornaram pubs, boates, e até algumas igrejas liberais. Algumas dessas igrejas, as que ainda tentam fazer alguma coisa, se tornaram locais onde tem espaço reservado para fumante. O cara está no meio do culto, ele diz, espera aí que eu vou ali fumar um cigarro. Ele sai do meio do culto e vai para um espaço feito pela igreja. Por quê? Focaram no errado. Focaram depois de um tempo, focaram naquilo que não era primário, era secundário. Mas o que nós devemos fazer como igreja de Cristo? Termos a percepção que a nossa missão é pregar o Evangelho e que para isso nós devemos ser cheios, revestidos pelo Espírito Santo. Qual que é o problema? É que não há Espírito sem oração e sem uma vida piedosa. Não há. O Bill pode vir, por favor, que eu estou finalizando. Não há Espírito sem uma vida de oração e sem uma vida piedosa. Presta atenção. Eu não creio
em um avivamento mundial. Como alguns dizem. Deus está preparando um avivamento mundial. Biblicamente, não há essa possibilidade. Por quê? Porque o próprio Jesus diz que, no fim, por se aumentar a iniquidade, no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Então não creio, você crê num avivamento mundial? Jamais. Mas eu creio que Deus pode avivar locais. Por exemplo, o avivamento no país de Gales. E segundo a história conta, eu tinha de comprar o livro, 50 páginas. No avivamento no país de Gales. Segundo a história, Deus irrompeu um avivamento no país há 100 e poucos anos atrás. E após esse avivamento acontecer, sabe o que aconteceu, irmão? Isso é o mais engraçado, assim, porque às vezes nós falamos sobre o avivamento, e igrejas lotadas, as pessoas dentro da igreja o tempo todo, mas sabe o que aconteceu no avivamento do país de Gales? Os maridos voltaram para casa, porque viviam em bares. Sabe o que aconteceu no avivamento no país de Gales? As pessoas que estavam devendo dinheiro há muito tempo, voltaram nos lugares dizendo, eu saí daqui te devendo, estou pagando. Sabe o que aconteceu no país de Gales? Os animais pararam de respeitar os homens, sabe por quê? Porque eles eram tratados só no chicote. Aí os homens disseram, convertemos, não podemos mais espancar os animais. O que os animais fizeram? Não vão obedecer mais. Eram acostumados na pancada, sem pancada não respondiam, como não havia pancada, não iremos responder mais aos homens. Mas tudo isso é fruto de avivamento, ou seja, Deus pode irromper o avivamento, pouco a pouco, nos lugares. Charles Spurgeon dizia, como esperar um Pentecoste, se ainda nem fomos despertados para orar? Então o que eu estou dizendo? Qual é a nossa missão? Pregar o Evangelho com o revestimento do Espírito Santo, até que o Senhor possa avivar nossa vida, avivar nossa igreja e avivar nossa cidade. Mas qual que é a única forma dele avivar a igreja e avivar a cidade? Nos avivando. Como? Se nós nos despertarmos em oração, principalmente aonde ninguém nos enxerga. A missão da igreja só é cumprida se houver treinamento. É aquela velha métrica da guerra lá, que as pessoas só podem ir para a guerra se estiverem treinadas. Quem treinar melhor, obviamente terá mais êxito. Estava vendo Tropa de Elite de novo, semana passada, sexta-feira. E aí, o que é Tropa de Elite? É botando os caras no auge do estresse. No auge do estresse. O irmão do Bill é policial em São Paulo e passou um ano pelo curso de policial de treinamento. É bomba na cara, gás lacrimogêneo, no meio dos policiais solta e vai embora e deixa os caras lá parados sem poder nem... Não fecha o olho e o gás lacrimogêneo. Bota na água e deixa lá. É tão intenso o treinamento que morrem pessoas no treinamento. Mas qual que é a métrica deles? A métrica é a seguinte: se você não aguenta o treinamento, você não aguenta o combate. Quem não aguenta treinamento, não aguenta combate. Então qual que é a possibilidade de nós irmos para o combate na igreja e na cidade? A única possibilidade de suportarmos isso é entrando para os nossos quartos, fechando a porta e treinando o quê? O nosso espírito. É a fala antiga que os antigos diziam que era muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A missão da igreja é o Evangelho, revestidos pelo Espírito, mas só conseguimos isso através da oração. E o último ponto é que o Espírito, Ele é o único capaz de nos guiar para que possamos cumprir essa missão na íntegra. É o único. O Espírito nos revestindo é a única possibilidade
de cumprirmos essa missão. Preste atenção, a cura é secundária, irmão. Alguns lugares pregam só sobre cura. Venham para a igreja porque aqui eu tenho uma marca santa branca que vai te curar. Não. A prosperidade também é secundária. Os templos são secundários. A prioridade da igreja que está avançando é a missão de pregar o evangelho, impactar a igreja, impactar a cidade, impactar os perdidos. Nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui passando tempo. Nós não estamos aqui porque estamos gastando um tempinho, porque o nosso domingo à noite estava vazio demais e nós resolvemos ir à igreja. Não! Nós estamos aqui para sermos revestidos pelo Espírito. E revestidos pelo Espírito, amanhã você vai para a sua casa, amanhã você vai para o seu trabalho, amanhã você vai para a sua escola, revestido pelo Espírito Santo, para que você possa anunciar o Evangelho através da sua vida. É isso que nós estamos fazendo aqui. O impacto na vida do outro só virá a partir do momento que nós assumimos essa missão. Eu tenho 2 perguntas para finalizar. A primeira, e é retórica, não precisa me responder. Você está cheio do Espírito Santo? E se sim, se você está cheio do Espírito Santo, será que Cristo está sendo visto através de você? A única forma de anunciarmos é essa. Cheios do Espírito Santo e Cristo sendo visto em nós e através de nós. A sua missão não é, o seu ministério não é cantar, dançar, pregar, não. A sua missão, o seu ministério primário é anunciar o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Fica de pé no seu lugar. Quero orar por você agora. O Senhor quer nos fazer avançar. O Senhor precisa de homens e mulheres prontos para fazer a tua vontade. Ele está te chamando para essa missão. Ele quer trabalhar em você para que você possa falar para outras pessoas sobre o que Ele fez na sua vida. Feche os olhos. Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia, Jesus. Eu quero pedir ao Senhor 2 coisas. A primeira é que se tem alguém aqui neste lugar que ainda não foi encontrado pelo Senhor, Pai, que o Senhor possa encontrar essa pessoa, que o Senhor, meu Deus, possa fazer a tua vontade na vida dessa pessoa, Pai, resgatá-la do inferno, resgatá-la de todo mal e possa transportá-la para o reino do Filho do teu amor, Pai. E que o Senhor possa transformar a vida dessa pessoa. A segunda oração, Pai, é para aqueles que o Senhor já resgatou. Eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor possa impactá-los com a vontade de anunciar o teu Evangelho. A nossa missão, Pai, é anunciar que o Senhor deu a vida por nós na cruz do Calvário. A nossa missão é anunciar que o Senhor se fez Deus através de nós. E por isso eu quero pedir ao Senhor, Pai, para que o Senhor possa nos revestir e que a partir de hoje nós possamos, por onde passarmos, anunciarmos a tua palavra, o teu amor, para que o teu nome possa ser exaltado. Em nome de Jesus, amém. E se você pode, aplauda Jesus no seu lugar.